Essa semana eu fiquei um pouquinho parado em 2 Reis, falando um pouco sobre os milagres ali de 2 Reis. E eu queria hoje ler mais uma historinha muito legal ali de 2 Reis, para a nossa edificação, em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 7. Abra lá, por favor. Esse início aí do livro de 2 Reis tem muitos milagres, por causa de, começa com Elias, depois vai para Eliseu, e Eliseu é fantástico, a história deste moço, desse profeta. Diz aqui no versículo 1 do capítulo 7, então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, era um conselheiro, alguém chegado do rei, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isto? Olha o que o profeta respondeu: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Eis que verás e não comerás. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Ajuda-me, Senhor, a trazer uma palavra de esperança, de vida, de alerta. Eu preciso de ti, Senhor, nós precisamos da tua bênção. Fala conosco, por favor. Usa a minha vida, os meus lábios, minha mente. Eu quero ser um canal de bênção para este povo. Nós precisamos de ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Para quem não conhece o texto, o rei da Síria cercou, para quem, se você quiser voltar um pouquinho, o raciocínio, o sírio teve uma ideia, uma estratégia lá para cercar Samaria, para vencer, e ele então combinou: nós vamos ficar em tal lugar, e aí quando o rei de Samaria, de Israel, vier, nós vamos fazer uma emboscada. O Eliseu, que era um profeta, Deus revelou tudo para ele. Ele falou: vai lá e fala para o rei não pegar tal caminho, porque os caras estão escondidos lá. Ele não pegou. Aí o rei da Síria diz: não, tem um dedo duro aqui, tem um cara, tem alguém causando aqui entre nós. E alguém disse para ele: não é nada disso. Tem um profeta lá, chamado Eliseu. Esse camarada, aquilo que o senhor pensa no seu quarto, na sua cama, Deus revela para ele. Fala: então simples, vamos lá pegar. Vai lá e pega o camarada e traz ele para cá. E foram lá. Quando chegaram na cidade, lá onde ele estava, cercaram tudo. De manhãzinha levanta o auxiliar do profeta, olha e vê aquele exército, fica todo desesperado e disse: profeta, há um exército aí atrás, cercando a cidade, cercando as nossas vidas. Ele diz: não, fica frio, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E pediu a Deus: Deus, abre os olhos desse moço. E de repente o moço teve uma visão, e eu pessoalmente creio que foi uma visão do que o próprio Eliseu nem sabia o tamanho da bênção. E ele viu um exército de fogo, carruagem ao redor de Eliseu. E depois tem toda uma história, o Senhor deu a vitória. Bom, o rei da Síria não entrou, e ele tem uma segunda estratégia: cercar agora toda a cidade e não deixar ninguém entrar, ninguém sair. E com isso vem a fome. Então, de repente, dentro da cidade a coisa ficou feia. O rei de Israel, que não gostava muito de Eliseu, porque Eliseu era um homem de Deus e falava a verdade, chegou um momento que ele ficou muito irado por causa de algumas situações que ele viu, e ele disse: nós estamos passando por isso, a culpa é de Eliseu. E mandou alguém lá matar Eliseu.
E quando esse alguém foi chegando, Eliseu olhou de longe e disse: olha, vem um camarada para me matar aí, mas segura a onda aí, me ajuda aí, né? E ele disse: amanhã, a esta hora, haverá comida nas portas de Samaria. Um capitão disse: ainda que Deus abra os céus, isso é impossível acontecer. E eu gosto muito da resposta de Eliseu: tu verás e não comerás. Eu não vou pedir para você falar isso para o seu irmão, porque o seu irmão não é o incrédulo da hora, né? Mas há momentos que a gente tem que tomar posse da palavra e dizer para algumas pessoas: você vai ver o que Deus vai fazer na minha vida. Às vezes a gente não é tão ousado, a gente fica muito passivo. Não, Senhor, tem misericórdia. Tem que olhar para o problema e dizer: olha, você vem com espada, com lança, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Tem hora que a gente precisa respirar fundo e ser um pouco mais agressivo e declarar quem é o Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Isso aqui é só um adendo, não é o que eu tinha preparado, mas só para você pensar um pouco sobre este assunto. Tu verás e tu não comerás. Tá ok? Essa era a situação. Cidade cercada, fome, uma crise muito grande lá dentro da cidade, porque assim, essa era uma das grandes estratégias que se usava, até hoje é assim também, né? Se você consegue impedir de que o camarada coma, daqui a pouco ele vai implodir. Você não precisa brigar com ele, você deixa ele passar de fome, e é o que estava acontecendo aqui. Bom, olha o que diz o versículo 3. Vamos ler só alguns versículos. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estamos nós aqui até morrermos? Então, eles estavam do lado de fora da cidade e não tinha comida. E eles disseram, os 4 leprosos disseram: e nós aqui? Nós vamos morrer de fome. Mas se a gente pedir para o pessoal abrir a porta e a gente entrar na cidade, a gente vai morrer de fome lá dentro. E se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome aqui. Vamos até o arraial, o acampamento dos sírios. Por quê? Se eles nos matarem, nós vamos morrer mesmo. Mas se eles nos derem comida, pelo menos a gente vai viver. Vamos até lá. E foi o que eles fizeram. Diz aqui, versículo 5, levantaram ao crepúsculo para ir ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir o arraial dos sírios o ruído de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvarem suas vidas. E aí chegaram 4 leprosos, que foram lá para pedir misericórdia. Chegou lá, está vazio esse negócio aqui. Coisa assustadora, que é isso? Diz o texto que eles entraram numa tenda, pegaram, comeram, e olha, tem prata, tem ouro aqui, vão lá, e pegaram e esconderam. Depois de alguns minutos, vamos voltar outra vez, vamos lá outra vez. E voltaram e comeram outra vez. E pegaram mais prata, mais ouro e levaram. E disseram: não é bom o que nós estamos fazendo, está todo mundo morrendo de fome lá, não é bom. Vamos lá e vamos contar isso. E eles foram. Chegaram lá, bateram na porta: abre a porta aí. O que é? Olha, lá no arraial dos sírios não tem ninguém. O pessoal fugiu. Alguma coisa aconteceu e o pessoal fugiu. E isso chegou até o rei. E o rei disse: olha, na verdade eles devem estar escondidos. Isso é uma cilada. Eles vão pegar a gente.
E pegaram então 2 soldados, versículo 14, e tomaram, pois, 2 cavalos do carro, e o rei enviou, pois, após o exército sírios, dizendo: ide e vede. E foram após ele até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestidos. Sabe quando você sai correndo e vai jogando e aviamentos, e os sírios apressando-se, lançaram fora e voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei, dizendo: o rei, é verdade, está tudo abandonado, está tudo lá. Versículo 16: então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. Vamos falar juntos? Conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta o capitão, em cuja mão encostava um conselheiro, um amigo, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, que falou quando o rei descer a ele: você vai ver e você não vai comer. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? São histórias, meu irmão, histórias lindas. Primeira questão que eu queria deixar para você é a questão da incredulidade. Meu irmão, não subestime o poder de Deus na sua vida. A incredulidade impede a gente de ver o melhor de Deus para as nossas vidas. A incredulidade. Por isso que o relacionamento com Deus é fundamental. Tem pessoas que ficam patinando na vida cristã porque são incrédulos, colocam em dúvida. O incrédulo é aquele que coloca em dúvida, é aquele que não aceita, é aquele que acha que é diferente. Eu tenho batido nessa tecla, meu irmão, que a incredulidade me impede de ver o melhor de Deus para a minha vida. O camarada que diz que é ateu, ele acha muito bonito falar que ele é ateu, e na verdade ele está impedindo ele mesmo de viver o amor de Deus, coisa que a gente está vivendo, coisa que a gente está experimentando. Eu gosto de falar sobre dízimo, sempre estou tocando nesse assunto, porque a minha vida é um milagre, porque eu tenho experimentado a graça de Deus. Quando a gente dá oferta, eu tenho praticado aquilo que eu prego, e automaticamente eu tenho vivido coisas que eu nunca imaginei viver, pois eu ensinei isso também para os meus filhos, e eles também estão vivendo. E quantos irmãos aqui já aprenderam, estão exercitando, mas tem outros que não. Não. Ele se auto-intitula: eu sou pobre. Meu irmão, você pode estar passando um momento difícil, mas a pobreza está aqui, meu irmão. Porque quem faz o milagre na vida da gente é o Senhor. Ele põe um pouco. Foste fiel no pouco. Ele põe um pouco na nossa mão. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. No pouco a gente não é fiel, é o caso desse camarada aqui. Ainda que abrisse as janelas dos céus, isso é impossível acontecer. E o profeta era realmente casca grossa, vamos falar a verdade. Pois é, queridão, você vai ver e você não vai comer. Você vai ver e você não vai comer. Você vai ver. E olha, infelizmente na vida cristã tem muitos que estão vendo acontecer na vida do outro e ele mesmo não saboreia por causa da incredulidade. Meu irmão, não subestime a Deus. Cuidado com esse coração endurecido, cuidado com esse coração que recebeu conceitos que se transformaram em preconceitos, aonde você carrega: comigo isso nunca vai acontecer, essa porta nunca vai abrir, eu nunca vou conseguir. Bom, tudo é possível que crê. Se você crê que não vai dar certo, fala para quem está do seu lado: não vai dar certo. Se você crê que não vai dar certo, não vai dar, porque você crê. Tudo é possível que crer. Mas quando você toma posse da palavra de Deus, diz: eu não sei como Deus vai fazer, mas eu creio. E não é, às vezes eu falo isso, não é nem às vezes dizer eu creio, eu uso a expressão eu quero. Não é nem eu creio, eu quero. Você quer? Eu quero. Você crê? Jesus, eu estou meio fraquinho aqui. Mas você quer? Eu quero. Eu quero.
O nosso Deus é o Deus do impossível, meu irmão. É Deus do impossível. Pode crer nisso, irmão. E eu queria terminar com algumas questões que eu acho muito legal, coisas que Deus pôs no meu coração para abençoar a sua vida. A primeira delas que eu quero falar é o seguinte, presta atenção. Por pior que seja o momento e a crise, nunca deixe de crer e esperar. Ele tem um milagre e Ele vai te surpreender. Amém? Olha, meu irmão, olha a situação aqui. Morte, fome, crise. Aí o profeta disse, olha, esse ano é um ano de grandes desafios e de multiplicação. E aí? Quem crê? Quem crê? Quem crê? O profeta disse, olha, amanhã essa hora vai ter comida. Amanhã essa hora vai ter milagres. Qual era o papel deles? Não era só acreditar, vamos falar a verdade. Ele falou para meia dúzia, falou ali para o capitão, falou para quem estava ali. O povo em si estava lá sofrendo. Mas nós estamos recebendo a história. E o que eu quero destacar para você, meu irmão, é que independente da crise, do momento, da aflição, da dor, creia e espere o melhor de Deus para a sua vida. Quer dizer, você precisa dizer para você mesmo, Deus fará milagres. Eu não sei como vai ser, eu não sei quando será, mas uma coisa é certa, o meu Deus é o Deus de milagres, em nome de Jesus. É isso que faz da vida cristã uma vida dinâmica, porque se eu olhar para segunda-feira é igual a todas, e amanhã nós vamos levantar, e algumas já vamos colocar, tem umas máquinas de lavar em algumas casas, parece que quando você acorda ela já liga, né? Não é assim? Você acordou, e parece que o dedo já vai no botão, já começa a máquina a trabalhar, e tem que lavar a louça, e eu tenho que sair, estou correndo, tal. Amanhã pode ser um dia normal, uma rotina, mas pode ser um dia de um grande milagre na sua vida. Queridos, preste atenção, meu irmão. O profeta aqui foi muito ousado, muito ousado. Ele teve uma revelação de Deus. Às vezes eu fico olhando isso na Bíblia, eu não sei se o cara teve uma revelação de Deus, ou Deus está honrando a palavra dele. Deixa eu voltar a falar isso. Eu não sei se ele teve uma revelação, porque ele era um homem de Deus, ele falou. Ele falou. Agora, o que ele falou foi Deus que mandou ele falar, ou o que ele falou, Deus honrou o que ele falou? Porque, meu irmão, ele falou uma coisa absurda. Amanhã, a essa hora, vai ter comida para todo mundo vai comer com muita fartura, e olha, vai ter prosperidade, vai ter milagres. Ele falou. Foi Deus que mandou ele falar? Ou ele falou? Não sei. Atos capítulo 3. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. Foi Deus que mandou Pedro falar, ou ele falou? Às vezes eu fico imaginando aquele aleijado lá, aquele monte de anjo andando ali, junto com Pedro, e Pedro falou, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Os anjos olharam para Deus, e aí o que a gente faz? E Deus disse, levanta o cara. Tem que honrar a fé, tem que honrar a fé. Será que foi Deus que falou para Davi? Davi vai lá e fala assim, você vem com espada, eu venho a ti. Será que foi Deus que mandou ele falar? Ou foi ele que falou? Olha, Elias, ele disse, não vai chover por 3 anos. Eu estou falando. Ele não disse Deus falou, eu estou falando. Meu, isso é muito importante, meu irmão. Quando a gente deixa de ser simplesmente um crente, quando eu digo para você, profetiza a bênção, profetiza a bênção, profetiza.
Não necessariamente você vai orar a Deus, o que eu vou falar hoje? O que eu vou falar? Meu irmão, tem coisas que você já pode falar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode falar. Este é o dia que o Senhor fez, dia de maravilhas. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas o meu Deus é Deus de milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Por pior que seja a situação. E na minha adolescência eu vivi isso, não é? Nós passamos por tanta crise, foi tão difícil. Meu pai dizia: se com Jesus está difícil, sem Ele é pior. Deus vai fazer o milagre. Meu irmão, passa um dia, passa dois, passa três, passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, e aquilo não acontecia. Meu pai dizendo: Deus vai fazer o milagre. Meu irmão, quando Deus mudou a nossa sorte, Deus mudou mesmo. Poderíamos ter desistido de Jesus, mas meus pais não desistiram. Automaticamente eu não desisti, porque eu estou na fé deles. Meus irmãos não desistiram, e todos nós pudemos ver a glória de Deus, em nome de Jesus. Por pior que seja a crise, o momento, seja a voz de Deus na sua família. Seja a voz de Deus na sua família, seja a voz de Deus no teu trabalho, seja a voz de Deus nas tuas finanças. Profetiza: Senhor, eu dou dízimo, e nada acontece, eu dou dízimo, não vou abrir mão disso, eu sei que na hora certa o Senhor vai fazer um milagre. Profetiza, meu irmão. Não deixa a vida cristã se tornar rotineira, uma coisa xoxa, ao ponto do Senhor falar: o que eu tenho contra ti é que deixaste o teu primeiro amor. Não, meu irmão, mantenha a chama acesa e celebre ao Senhor, em nome de Jesus. A segunda questão que eu queria deixar para você, que para mim é muito importante: não espere lógica no mover de Deus na sua vida. Amém? Fala para quem está ao seu lado: não espere lógica não, meu, não tem lógica não. Não espere lógica. Foi o que o capitão falou. Não tem lógica esse negócio. Ainda que Deus abra os céus, isso não vai acontecer. Meu irmão, quem podia imaginar que 4 leprosos estavam do lado de fora da cidade e começaram a bater um papo e dizer: se a gente ficar aqui a gente vai morrer. Se a gente entrar na cidade, a gente vai morrer. E se a gente for lá no acampamento dos sírios, a gente vai morrer. Então vamos tentar lá, porque lá parece que é melhor. Vamos lá tentar. E eles tentaram, chegaram lá, não tinha ninguém. Saquearam, comeram. E de lá veio uma grande resposta de Deus. E Deus cumpriu o que a palavra do profeta disse. Não espere lógica. Esse é um grande problema, porque a gente vai muito pela lógica. Por exemplo, como é que pode o Rei dos Reis nascer numa manjedoura? Tem lógica isso, meu irmão? Tem lógica. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono do ouro e da prata, Criador de todas as coisas, nascer e ser colocado numa manjedoura. Tem lógica isso? Não tem, mas isso foi o que aconteceu. Tem lógica. Eu anotei aqui: tem lógica uma vara abrir o mar vermelho, porque o Senhor disse: pega a tua vara e põe na água, e o mar abriu. Tem lógica isso? Não tem lógica, meu irmão. Um garoto com uma pedra atirar e derrubar um gigante, um camarada, um guerreiro, tem lógica? Não tem. A salvação do Egito, o vídeo moço que estava no cárcere, tem lógica? Então, meu irmão, não adianta a gente tentar enquadrar Deus dentro de lógica, né? Quando a gente comprou aqui, nós estávamos negociando lá na Conselheiro, lá 2 milhões, aqui 3.400. A lógica diz que a gente deveria comprar lá, mas nós compramos aqui. Eu gosto de dizer o seguinte: se a gente tivesse comprado lá, a gente ia sofrer para pagar, viu? Porque lá não era a direção de Deus. Eu achava que era. Eu achava que aquilo que Deus tinha dado para nós. Não, mas foi esse local que Deus deu para nós. Esse local nós pagamos. As prestações a gente pagava 2, 3 dias antes. Já tinha o dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu aprendo nesse texto, meu irmão? Que a gente não pode esperar
lógica. Não tem lógica. Qual porta vai abrir? Por isso que eu sempre oriento o pessoal, está procurando um emprego, às vezes aparece um emprego, uma porta pequena, tal. Meu, tudo que vier à mão, dá o teu melhor. Dá o teu melhor. Faça com gosto. Porque, às vezes, daquela porta pequena, vai ser a grande porta na tua vida. Às vezes, aquela porta pequena é a instrução que você precisa para a grande porta que Deus tem para a tua vida. Você nunca sabe. Então, meu irmão, tudo que vier na mão para fazer, imita José do Egito. O camarada não pediu para ser escravo, mas já que ele foi escravo, você é o melhor na casa de Potifar, o melhor na prisão, o melhor, vou dar o meu melhor. Pois é, meu irmão, era tudo treinamento para ele ser uma grande bênção nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Então, meu irmão, não espere lógica, não espere lógica, não espere lógica. Tem gente que, baseado na lógica, tem perdido um bom casamento. Tem gente que, baseado na lógica, tem perdido um bom emprego. Não aguento mais, eu vou pedir as contas. Pensa bem, pensa bem. Pensa bem, ora a Deus, fala com Deus primeiro. Não vai fazendo as coisas pela tua própria cabeça. Ora, pensa. Não aguento mais esse cara, vou separar dele, vou separar dela. Pensa. Vai fazer falta lá na frente. Pensa. Está falado, meu irmão. A outra questão que eu anotei aqui, que eu acho muito interessante, que enquanto nós estamos chorando, orando e clamando e sofrendo, fala para quem está do seu lado, Deus trabalha em teu favor, fala para ele. Deus, versículo 9, então disseram uns aos outros, não fazemos bem, este é o dia de boas novas, e nos calamos. Isso foi o que os leprosos, os 4 leprosos disseram, a gente não faz bem, o que a gente está fazendo não é legal. O povo estava lá chorando, sofrendo, clamando, e Deus estava trabalhando em favor deles. Aquele que leva a preciosa semente, orando, chorando, clamando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos, trará com alegria aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Por isso que é importante, meu irmão, a gente não abrir mão da fé, não abrir mão de confiar em Deus, não abrir mão do bom senso, de ficar firme. Pois é, meu irmão, você não está vendo, mas a mão do Senhor está a teu favor, porque você decidiu crer, porque você decidiu confiar. Este é um ano de grandes desafios, mas é um ano também de multiplicação. Coisas vão acontecer para que o nome dele seja exaltado. Outra coisa, meu irmão, eu preciso que você ganhe muito dinheiro, porque a gente vai construir um templo grande. E é muito fácil orar, pedir, Deus levanta alguém, Deus levanta alguém. Peça para Deus, Deus levanta eu. Prospera eu, Jesus. Prospera. Não, porque é muito legal quando Deus levanta, e Deus levanta determinadas pessoas, né? Deus levanta, tem uns homens ricos que Deus levanta. Aí você fala, Deus vai levantar o rico, Senhor, enriquece eu. Faz milagres na minha vida, Senhor. Eu quero ser resposta de oração, em nome de Jesus. Amém? Isso é muito legal. A quarta questão, meu irmão, que eu anotei aqui, é se você não desistir de crer e esperar no Senhor, se você não desistir de crer e esperar no Senhor, não só você vai viver o melhor de Deus, como o nome do Senhor será exaltado na sua vida. Mas tem uma outra coisa, a sua experiência vai se tornar em história. A sua experiência vai se tornar em história, para abençoar os outros. A sua experiência vai se tornar em história. Vamos falar juntos? A sua experiência vai se tornar em história. Vai ser uma história que será contado. Depois você continua lendo aqui o texto, aqui no capítulo 8, depois dá uma lidinha, no capítulo 8
Você vê como é legal. Essa mulher do capítulo 8, ela foi muito abençoada, ela viveu muitos milagres, ela fez um quartinho lá para o Eliseu, depois ela não tinha filho, e o Eliseu falou que ela teria um filho, depois o filho morreu, e o filho ressuscitou, depois veio um período de fome, que é esse período aqui, Eliseu disse para ela, minha filha, sai daqui que vai ter um período de fome, e essa mulher foi embora, porque era um período de fome. Depois Deus disse para ela voltar. Quando ela voltou, roubaram tudo que era dela, a casa dela, roubaram tudo. Ela voltou e não tinha nada. Coincidentemente, o rei conversando com o auxiliar do Eliseu, e disse, garoto, me conta essas histórias, me conta esses milagres de Eliseu, me conta. E ele começou a contar justamente a história daquela moça. Justamente naquela hora a moça chega, e o garoto diz, olha, a história que eu estou te contando é essa mulher aí. E o rei chama a mulher e diz, mulher, me conta essa história. Contou. E ela disse, eu voltei e saquearam tudo e me roubaram tudo. E ele chamou um capitão, diz, acompanha essa mulher e restitui tudo que é dela. Oh, louvado seja. Meu irmão, é muita história linda, né, meu irmão? Dá para a gente chorar, dá para a gente se alegrar, dá para a gente louvar a Deus. A sua história vai virar história para os outros. A sua história. É você crendo, é você confiando, é você avançando, é você tomando posse da bênção de Deus. E amanhã você vai contar a tua história, e amanhã vão contar a tua história, porque olha, você creu, você pagou um preço, você confiou no poder de Deus, a tua história vira história que vai abençoar muita gente. Os teus filhos contarão a tua história, os teus netos contarão a tua história. Eu conto a história dos meus avós, eu conto a história dos meus pais, eu conto a história dos meus tios, eu conto a história do tio Cássio, meu pastor, a história deles virou história na minha história, e hoje a minha história vira história na história dos outros. Quantos aqui já não usaram aquela frase, fé é para essas horas, por causa da nossa história? Hoje você conta a nossa história, e você está fazendo da minha história a sua história. Está dando para você entender como é importante a gente confiar em Deus e não desistir. Está difícil, está ruim, está complicado. Maior é o Senhor sobre as nossas vidas. A minha luta, a minha dor ainda vai abençoar os outros. A minha vida ainda vai fortalecer. A geração do justo será abençoada, diz a palavra de Deus. Acho que é importante, meu irmão. Porra, essa aqui é uma história linda. Quer ver outra coisa, só para a gente terminar? Romanos 5, verso 20 diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos falar juntos? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O nosso Deus é especialista em fazer milagres. O nosso Deus é especialista em transformar o mal em bem, em transformar a crise em bênção, em transformar a desvantagem em oportunidade. Ele é especialista em abrir portas aonde não tem portas, a fazer o impossível em nome de Jesus. Para mim essa história é muito linda, porque é uma história de vitória. Tu comerás, tu verás, mas tu não comerás, porque você foi incrédulo. Você vai ver e não vai saborear. Você vai ver e não vai viver o milagre de Deus, porque foi incrédulo. Agora, aqueles que decidiram confiar no Senhor, meu irmão, vai ter hora que você vai falar, nem foi Deus que mandou você falar. Nem foi Deus. Imagina Elias dizendo, nós vamos colocar 2 altares aqui, e nós vamos orar a Deus. O que derramar fogo do céu, esse é Deus. Quem mandou? Foi Deus que falou isso para ele? Não.
Lógico, a gente sabe que tem a participação, o Espírito Santo de Deus, mas assim, quantas coisas. Labão chega para Jacó e diz assim, olha, toda ovelha malhada vai ser sua, porque nascia pouca ovelha malhada. Ô Jacó, toda ovelha malhada vai ser sua. Eu quero te ajudar, quero te abençoar. Toda ovelha malhada vai ser sua. As que não são malhadas são minhas. Tá bom? Tá bom. Ele foi lá, colocou uns negócios lá na água, e a ovelha olhava, assustava, e a ovelhinha nascia malhada. Tem lógica isso? Cientificamente isso é real? A ovelha, quando leva susto, nasce ovelhinha malhada? Foi coisa da cabeça de Jacó, mas ele orou a Deus e falou, e Deus abençoou. Só nascia malhada. Labão falou, ó, só nasceu malhada, agora nós vamos mudar esse negócio. Agora toda aquela que for malhada é minha. Tá bom? Tá bom. Ele foi lá, tirou os negócios da água lá. Aí a ovelha vinha, não levava susto, não nascia malhada, então as não malhadas, e ele ficou mais rico do que o sogro dele. Tem lógica, meu irmão? Ah, meu irmão. A vida com Deus é tão gostosa porque a gente vive pela fé. A gente vive na simplicidade, meu irmão. É lendo a Bíblia, acreditando na palavra, é vivendo. E o restante Deus vai fazendo. Quem guia os nossos passos. Olha, o princípio é, santifica a tua vida, meu irmão. Leva Deus a sério, ame ao Senhor, sirva ao Senhor, tenha um coração bom, generoso, meu irmão. Exerça a sua generosidade, pratique o que é bom, aplique. Deixa Deus aparecer na sua vida, nos seus atos, abençoe o seu lar, seja uma inspiração dentro da tua casa, para a tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, sabe? Simples. O restante Deus vai fazer. É um ano de desafios, e é um ano de multiplicação. Você vai dizer, eu não pedi para estar na situação que eu estou, mas eu tomo posse das promessas de Deus, e em nome de Jesus eu declaro a vitória. Profetizo a bênção de Deus sobre o meu lar, sobre a minha família. Eu não sou da turma daquele capitão lá incrédulo, eu creio no poder de Deus, e eu tomo posse das promessas de Deus. E olha, meu irmão, um ano muito especial para você. Amém? Toma posse dessa palavra, meu irmão. Creia nela, mas pratique. Fala para quem está do seu lado, seja uma bênção. Seja uma bênção. Seja resposta de oração para os outros. Seja uma bênção nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? É isso aí. A última frase que eu anotei aqui, o milagre está mais perto do que você imagina. O milagre está mais perto do que você imagina. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. E você que quer dizer, Deus, essa palavra é minha. Eu a recebo em nome de Jesus. Vai ficando em pé no seu lugar, eu quero orar com você em nome de Jesus. Feche teus olhos. Você que quer dizer, Deus, eu recebo. Não vou nem dizer se você está precisando. Não, eu recebo. Eu quero viver esses milagres. Eu quero viver milagres na minha vida. Não tem lógica as coisas de Deus, meu irmão. Não tem lógica. Ah, se Deus tocar no coração daquele, aquele outro, ainda que abra as janelas dos céus, isso não vai acontecer, disse o capitão. Pois é, meu irmão, não abriu as janelas dos céus e Deus usou 4 leprosos. Tem lógica isso, meu irmão? Tem lógica? Deus colocou um terror tão grande sobre aquele exército do rei dos sírios, que eles ouviram, imaginaram, vem vindo um grande exército contra nós. Eles imaginaram, vem vindo, nós estamos fritos, vamos fugir. Não adiantava um outro assim, não, calma aí, não, estou fora. Todo mundo se espalhou, meu irmão. Tem lógica isso? Não tem lógica. Uma vez um moço aqui na cidade, não cristão, mas eu que tinha recebido um convite para ir para
para Los Angeles, para um congresso, e quem me convidou tinha dinheiro, e toda vez que ele me convidou, ele pagou. Ele me convidou, foi bom. Ele falou, você não quer ir para Los Angeles, vai ter um congresso lá, não quer ir? Eu falei, quero, conheço o cara, sei que ele vai pagar. De repente ele me liga e disse, irmão, eu não consegui porque eu sou de Valadares, não me deram visto. Então, e aí eu falei para Deus, eu fiquei com água na boca. Eu quero ir, mas eu não tenho dinheiro. E aí orei a Deus e passei por uma experiência maravilhosa, fui. E esse camarada da agência, ele não era crente, mas ele acabou vivenciando o meu milagre. Depois de um tempo, eu voltei, ele me liga e diz, pastor, se eu podia fazer uma oração por mim, porque os meus sócios querem puxar o meu tapete, e eu sou o sócio menor, ora por mim, a gente vai ter uma reunião, ora por mim. Tá bom, orei por ele. Outro dia eu liguei, e aí, como é que foi? O senhor não sabe o que aconteceu. O que foi? Os meus sócios pediram para sair e deixar a empresa na minha mão. Tem lógica isso, meu irmão? Não tem lógica. Não tem lógica. Aí eu, abusado numa outra situação, meu primo era pastor lá em Portugal, e conversando com ele por telefone, ele disse, rapaz, você precisa vir aqui, vem pregar aqui. Não, eu vou sim, vou, não, vamos marcar aí, não, em julho eu vou. E olha, tem uma coisa, minha esposa vai comigo. Quando eu desliguei o telefone, eu olhei para mim e falei, você é louco, você não tem dinheiro, cara. É que você se compromete dizendo que você vai, você é louco. Liguei para esse meu amigo, falei, bom, me fala quanto que é a passagem. Ele disse, pastor, a sua passagem é um presente meu, e da sua esposa, eu vou fazer um bom negócio aí, vai ser uma bênção. Não crente. Quando eu digo para você, meu irmão, isso que a gente tem pregado, é o que a gente tem vivido, na vida pessoal, na vida ministerial. Vale a pena confiar no Senhor. Viajamos, quando voltamos um grupo de pessoas se reuniu e disseram, a passagem da tia é por nossa conta. Fui e voltei, pela graça de Deus. O que eu quero que você seja estimulado, meu irmão, é olhar os impossíveis da vida e profetizar. Deus, eu profetizo, tem milagres para a minha vida, em nome de Jesus, tem milagres. Você toma posse disso, meu irmão? Vamos orar? Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, cada vida. Nós cremos na Tua palavra, nós acreditamos nesses milagres. Senhor, esse texto de 2 Reis é fantástico. Quanta história linda, quantos milagres lindos, ó Pai. E nós queremos que os milagres na nossa história virem história. Vira história para fortalecer os outros, vira história do Teu poder na nossa vida. Louvado seja o Teu santo nome. Assim eu abençoo este povo, Senhor, que voltem para suas casas, mas que a Tua bênção marque esses corações, esses que são apaixonados, esses que são aliançados, esses que estão, ó Pai, sempre colocando a sua esperança no Senhor. Pai, glorifica o Teu santo nome, abre as janelas dos céus, faz maravilhas e abençoa este povo, Senhor. Prospera, Senhor, estas famílias, abençoa dando saúde, abençoa dando paz, abençoa fazendo milagres, abençoa dando ideias. Senhor, são sonhadores, empreendedores, glorifica o Teu nome, Senhor. Ó Deus, nós dependemos de Ti. Tomamos posse desta palavra e Te louvamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus Te louvamos. Repete uma oração comigo, diga, Senhor meu Deus, bem forte, Senhor meu Deus, eu tomo posse desta palavra e quero viver um novo tempo em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh, aleluia. Santo é o Teu nome, nós aplaudimos o Teu nome, Jesus.
Nós aplaudimos a tua palavra. Oh, aleluia. Vamos lá. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Aleluia. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou, digno é o Senhor. Glória a Deus. Querido, creia, receba, em nome de Jesus.